Voltamos com o Viva Educação, convidando você para participar do programa, enviando pautas, sugerindo entrevistas ou temas que você gostaria de ver por aqui. Mês que vem é o mês do professor, sabia, né? Então, que professor você gostaria de homenagear, hein? E por quê? Me conta, eu vou adorar saber. Gente, eu tenho uma pergunta para vocês. Em quantos eventos indígenas você já foi? Eu sei que eles são poucos, né? Uma pena, porque muitos dos nossos costumes, eles vêm dos povos originários. Felizmente, o Sesc Cajuína realizou o EUOCA, que trouxe lideranças, artistas e pesquisadores dessa cultura para esse evento que teve como tema Tempo de Retomada. E para a gente retomar um pouco das nossas origens, está aqui comigo a atriz Lian Gaia. Lian, vem cá. Essa é a Lian, que também é comunicadora. Prazer. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Vamos sentar aqui. A Lian também, pessoal, ela é uma ativista contra o genocídio indígena, não é isso, Lian? Isso mesmo. Primeiro quero agradecer pelo convite e agradecer as pessoas que estão assistindo, né, de casa ou de algum outro lugar. E eu acho o nome da TV bem importante, né? Cidade Verde. Isso. Num cenário verde também. Cenário verde, acho que é um tema até de sugestão, assim, né? Para a sociedade começar a pensar também esse tema verde na cidade. Mas você sabe que o Teresina, ela tem um codinome, que é a Cidade Verde. Olha! Teresina é considerada uma cidade verde. Já foi muito mais, né, pessoal? Mas nós ainda somos considerados uma cidade verde, né? Felizmente. Que bom, né? Então. Lian, fala pra gente, como é que começou essa sua história com o ativismo indígena? Então, eu nasci na Baixada Fluminense, né? Assim como eu. Nossa, conterrâneas aqui no Piauí. A minha família, ela vem de dois povos indígenas. Sim. Tanto na Amazônia quanto na Paraíba, os Cariri. Certo. Mas resgatar essa história toda não foi tão fácil morando na periferia, em uma comunidade, né? Que muitas das vezes a gente vê como um lugar que não tem mais indígenas. E o que não é verdade. Tem muitas pessoas indígenas que habitam em vários lugares. Nós estamos em vários lugares, né? Sim. Então foi um processo de pesquisa e com a minha família, com a minha avó, que sempre trazia isso pra gente, da cultura, falando do nosso povo, explicando por que a gente parou ali, aonde a gente parou, né? Sim. Na Baixada Fluminense. Então eu comecei a resgatar um pouco mais, assim, porque a história foi meio que se difundindo, né? Por conta do tempo e os costumes na cidade, ele tende também a se perder. Então eu comecei a fazer uma investigação que acabou unindo a minha família de uma outra forma, assim, também, né? A pensar o seu lugar enquanto uma pessoa indígena em contexto de cidade ou de favela. E você trouxe isso também para o cinema, né? Sim. Fazendo filmes a esse respeito. Fala um pouquinho desses trabalhos que você já realizou, trazendo essa temática. Sim, eu acho que quando a gente começa o nosso processo de identificação, sim, retomada da nossa história, da nossa ancestralidade, da nossa memória, eu acho que o caminho ele se abre, né? Porque quando a gente entende de onde a gente vem, a gente começa a ter um pouco mais de direção para onde a gente vai. E isso acaba abrindo mais os caminhos para a gente. Então, quanto mais firme eu estava na minha história, na minha origem, mais as pessoas me viam como quem eu estava sendo naquele momento e quem eu era de fato. Então isso acabou abrindo essas portas de as pessoas do audiovisual começarem a pensar, não, o indígena tem que ser interpretado por um indígena, né? Sim. E não por uma pessoa só com um cocar ou com uma pintura, uma maquiagem que agora não, a gente precisa de uma indígena para fazer essa cena. Vamos pintar essa atriz aqui que a gente já conhece ela e tal. Não, existem atores, atrizes que têm, né, a sua história indígena, que é indígena e que pode fazer um trabalho daquele tão bem quanto uma outra pessoa, mas só vai fazer ela mesma se ela for indígena, né? Não tem como não fazer. Sem dúvida. Me fala uma coisa, aqui nas escolas, né, a gente ainda trabalha com um Brasil que lembra do indígena
No 19 de abril. No Dia dos Povos Indígenas, No que dia antigamente era o Dia do Índio. No Dia do Índio. Como é que você vê hoje o ensino da cultura e das tradições indígenas na escola brasileira como um todo, levando em consideração que é praticamente esse o único dia em que a gente fala de maneira mais... De maneira mais justa, né? Hoje, né? Agora que a gente tem um ministério, né? Sim. Dos povos indígenas. Então, eu acho que... Eu acho que agora, hoje, a gente está tendo um pouco mais de abertura. Tem um pouco mais de representatividade. Antes era um pouco menos. Mas eu acho que ainda tem muita coisa para ser feita. Mas eu acredito que a educação, ela é o primeiro passo, assim, para a gente até tirar as ideias que a gente tem sobre a população originária, né? Sim. Então, como as pessoas ainda não têm a dimensão da sua própria história, muitas das vezes, por uma questão de herança, né? Da própria colonização. Então, às vezes, os livros, a maioria das vezes, não contam a história de fato real da população originária. Então, quando tem essa oportunidade de ir uma pessoa indígena até a escola, de as pessoas terem acesso à sua própria memória, sua própria origem, de onde a sua avó veio, qual é a história da sua mãe, qual é a história do seu pai, por que você tem esses traços que você tem. Então, eu acho que quando essa pesquisa ela acontece porque alguns ativistas, alguns artistas instigam isso na população, nos mais jovens, eu acho que isso é um caminho possível para que as pessoas começam também a chegar nas escolas. A gente também quer saber que história é essa de indígena, da população indígena? Como que é a história, né? Então, eu acho que isso também é um movimento, mas eu acho que tem que vir também das escolas, assim, do Estado, pensar a educação que inclua a história de pessoas originárias, de pessoas nativas, né? Que, na verdade, os livros de história da gente, eles têm uma visão eurocêntrica, Sim. Né? Então, desde que a gente é pequena, eles contam pra gente, o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Não. O Brasil foi descoberto, gente? Não já tinha gente aqui? Já. Então não foi. Muitas pessoas aqui. Não é? Várias etnias. Se você fosse contar essa história, se você fosse contar esse capítulo da história, como você contaria? Ai... Vai. É emocionante, né, assim, também, porque é muito curioso, porque os meus sobrinhos, né, eu espero que eles vejam essa matéria, eles têm a oportunidade de ter a história contada, né? De Sim. como a gente sente, de como a gente é. Então, na escola, eles mesmos falam com os professores, não, mas não foi o Pedro Álvares Cabral, né? Já tinha gente aqui antes. E aí ele se afirma e se posiciona enquanto uma pessoa indígena em uma escola pública, na Baixada Fluminense. Então, assim, isso é um lugar de presença. Mas... se eu fosse contar, eu gostaria de contar a partir da perspectiva real, assim. E o que foi? As suas pesquisas te levaram para que lugar de descoberta? Nós não fomos descobertos. Esse país não foi descoberto em um lugar de romance. Não foi aquele lugar de troca de espelho que nunca existiu. Não foi uma troca de espelho, então, que não existia as pessoas nativas aqui, ou que esse país ele precisasse... da forma como foi e como é até hoje, né? A gente vê aí as questões que acontecem das queimadas e de outras, os próprios territórios sendo invadidos, né? Pelo próprio Estado, muitas das vezes, né? Então, a gente vê que isso é um resquício dessa história não contada de forma verdadeira, de que essas pessoas já estavam aqui e de que esse território é um território que tem que ser cuidado, porque não é um território nosso, não é que nós somos os donos dessa terra, a gente faz parte dessa terra, a gente vive aqui, ela é nossa mãe. Então, a história é que a gente não é dono, a história é que a gente nasceu aqui nesse território e a gente tem a obrigação de cuidar dele, porque nós somos seres viventes. Sim. E que a gente precisa do ar, que a gente precisa da água, que a gente precisa da terra para sobreviver. Agora me diz uma coisa, você acha que hoje nós estamos vivendo
a inteligência artificial, né? A inteligência artificial tomando conta de todos os espaços. Nós estamos, tecnologicamente falando, em um momento nunca antes vivido. Sim. Você acha que a gente tem como conciliar a cultura indígena com esse momento de vida que a gente está vivendo? Olha, eu acho que a gente já está vivendo muitas coisas que não tem como ser impedidas ou retornadas, né? Não tem como a gente falar, epa, aconteceu isso e eu vou ter que refazer. Não. É a partir do que a gente tem, o que a gente pode fazer juntos, né? Sim. Eu acho que não é um movimento de falar, isso aqui tem que... Esse grupo aqui tem que andar com esse grupo, esse tem que andar com aquele. Não, eu acho que é um momento de união mesmo. Eu acho que é um momento de a gente usar tanto a tecnologia quanto a ancestralidade como um lugar que pode caminhar junto com muita licença ao que é divino, ao que é de Deus, ao que é de Tupã, o que é da terra. Então a gente tem que respeitar muito o nosso ar. Não que a gente não tenha que respeitar as câmeras que estão aqui, né, como um meio para dar voz ao que eu estou falando, ao que você está falando, à importância dos assuntos que esse programa traz. Eu acho que elas têm a sua função também, mas não pode ser só isso, porque sem o ar, como que a gente vive? Como que a gente produz mais? Eu acho que a evolução, ela não implica de a gente cuidar do que é o básico, assim. E se nós temos que tecnologia, é a natureza. E se nós temos tecnologia para tanta coisa, será que a gente não tem tecnologia para cuidar melhor do nosso planeta, gente? Com certeza. Com certeza nós temos. Então, eu acho que falta um pouco desse olhar. Para você, quando você vê o país queimando como ele está agora, qual é o sentimento? É desespero. É desespero. Entre as comunidades indígenas, eu imagino que vocês têm uma comunicação, assim, existe algum lugar em que você encontre as falas indígenas e os povos indígenas possam dizer, aqui eu vou me relacionar com pessoas indígenas como eu. Existe esse lugar hoje no Brasil? Então, duas questões, né, que você falou. Duas, a queimada e a comunicação. Que eu acho que está muito ligada até, né? Porque quanto mais falta de comunicação, mais a gente entende que queimar uma terra, queimar a floresta, que é algo que é óbvio que você não deveria queimar, porque aquilo ali é o seu alimento, né? Sim. Então, eu acho que isso aí já é um grande problema, a falta de informação, né? O que leva, às vezes, a muitas fake news, né? Às vezes a pessoa não tem um acesso ou um conhecimento e aí ela acaba não tendo aquela informação. O pior é quando a pessoa tem a informação e quer agir de outra maneira, né? Aí eu acho que é perigoso. Mas os coletivos que a gente participa são vários, né? Existe a mídia indígena, que passa muitas informações, assim, que está aí nas redes, né? Eu acho importante até procurar, porque é um meio o qual comunica o que está acontecendo, os lugares que estão em foco até de queimadas, tem denúncias, tem alegria, tem de tudo lá. Então, é um meio o qual a população indígena e não indígena também acessa, entra e vê, como a PIB, como outros, Auiquaquara, Huayracunas. Eu sigo a Guajajara, eu gosto dela. Você está falando da ministra? Sim. Ela é maravilhosa, né? A Sônia, assim, é revolucionária. Ela está ali também para fazer esse trabalho de uau! Imagina quantos anos, né? Para poder agora que tem o ministério, né? Uma mulher, e assim, imagina quanta coisa que ela tem que fazer para reparar esses tantos anos sem a gente, né? Ali na política, nesses espaços de que também somos seres humanos, pensantes, intelectuais, artistas, médicos, curandeiros, enfim, somos pessoas, tanto que está associado a um território demarcado, como a uma comunidade na cidade. A minha aldeia é a minha família, já que nos tiraram do nosso território. Hoje a minha família não tem um território. O território é o nosso corpo, é a nossa história, a nossa memória, que a gente não deixa morrer. Mas o nosso território, ele foi tirado da gente. Gente, isso é muito profundo, né? Quando ela diz que o nosso território é o nosso corpo, né? Então, assim, você vê alguém
como todos nós, descendentes de um povo que era o dono da terra, né, hoje tem como seu território o seu corpo. Ainda que a gente deva considerar que o nosso corpo realmente é o nosso templo, né? E cuidar bem dele, assim como a gente fala em cuidar do planeta, cuidar também do nosso corpo. Mas eu achei interessante você falar da importância de se conhecer a história, de se preservar a história. E eu queria que você ficasse aqui comigo para a gente assistir uma matéria, uma entrevista, na verdade, a respeito de Paulo Freire, que foi o patrono da educação no Brasil. É uma figura que é reconhecida mundialmente, mundo afora as pessoas respeitam Paulo Freire. Mas aqui no Brasil é motivo de muita polêmica. Muito por conta da questão da desinformação. Sim. Ou de pessoas que têm informação e que não utilizam da maneira que deveriam. Então, vamos ver quem foi Paulo Freire? Se ele fosse vivo, neste mês de setembro, ele estaria completando 103 anos. Sabe de quem eu estou falando? Do educador mais famoso do Brasil, o patrono da educação, Paulo Freire. Apesar desse nome ser muito conhecido no país, muita gente não sabe quem foi Paulo Freire e o que ele realmente preconizava. Para a gente falar a esse respeito, eu vim conversar com o professor Antônio Ferreira, que é da Universidade Federal do Piauí, e um estudioso na área de educação e do Paulo Freire. E a gente vai conversar com ele para ele falar um pouquinho melhor dessa figura, né, professor, que ultimamente vem sido mais falada do que em qualquer outra época. Isso. Tudo bom, professor? Tudo bem, tudo bem. Na verdade, se ele estivesse vivo, no dia 21 estaria fazendo 103 anos de vida, né? Então, Paulo Freire, ele representa, eu acho que ele hoje é mais conhecido fora até do Brasil do que no Brasil. Né, pela andarilagem que ele teve. Ele teve na África, teve na Europa, teve na América, na Suíça, né, onde ele pôde desenvolver várias experiências, sobretudo no campo da alfabetização, porque Paulo Freire foi conhecido, né, se tornou conhecido por apresentar uma proposta de alfabetização diferente do que estava aí, porque se buscava alfabetizar usando métodos que se trabalhava com criança, e ele disse, não, dessa forma a gente não alfabetiza. E a proposta dele é de uma educação emancipadora. O que é essa educação emancipadora? É a formação do cidadão crítico, né, que não apenas recebe informação, conhecimento, mas que você forma a pessoa humana na sua diferentes dimensões. Então ele queria a formação do cidadão crítico. Então ele diz, na alfabetização a gente tem que partir, né, da realidade desse educando. Quem é esse estudante? Quem é esse analfabeto? O Brasil vivia naquela época, final dos anos 50, né, indicador de uma situação de muito atraso, não era considerado um país subdesenvolvido, e um dos problemas que nós tínhamos, que ainda temos até hoje, infelizmente, é o analfabetismo, né? Só que naquela época eram índices assim assustadores. E aí Paulo Freire surge no cenário nacional, no segundo Congresso Nacional de Educação de Adultos, e ele faz essa proposta, né? Aí por isso ele é conhecido como criador de um método de alfabetização, mas na verdade não é só um método, vai muito além de um método. É uma proposta de educação, né, que contempla não só a educação de adultos, mas também da própria criança. Hoje existem experiências no Brasil e no mundo inteiro usando, né, a própria metodologia, a proposta do Paulo Freire. Então ele é essa figura assim revolucionária, inovadora, e aí quando a proposta dele era para ser implantada no Brasil inteiro. Veio a ditadura militar, né, e aí cortou, ele teve que ser exilado, foi para o Chile, do Chile ele ganhou o mundo. Professor, agora por que o Paulo Freire, ultimamente, ele vem sendo alvo, o nome Paulo Freire vem sendo alvo de tanta polêmica e até de uma polarização política? Há um lado que defende Paulo Freire e há outro lado que demoniza Paulo Freire. O que foi que aconteceu? Há alguns mitos em relação a Paulo Freire. Uns dizem que Paulo Freire é comunista, Paulo Freire é socialista, Paulo Freire é isso e aquilo. Isso surge nessa conjuntura
conjuntura atual, não só do Brasil, mas no mundo, em que a gente está polarizado. De um lado você tem, né, a chamada direita, né, extrema-direita, né, e extrema-esquerda, não diria nem extrema-esquerda, esquerda, centro-esquerda e também extrema-esquerda. Né? Aí fica essa polarização. Paulo Freire ele sempre se situou desse lado aqui, do campo da esquerda, porque ele defende uma proposta de sociedade em que a desigualdade não exista, tem que todos tenham direito, né, a ter uma casa, a ter uma moradia, a ter alimentação, a ter trabalho, a ter emprego, a ter renda, né, sejam efetivamente cidadão com a sua cidadania plena. Então, por isso ele é criticado, né? Paulo Freire defendia, na verdade, o que ele tem de diferente dele é essa formação crítica do cidadão, né? Isso incomoda. Nessa perspectiva, o educando tem um protagonismo muito forte. A criança ainda não tem autonomia para ter esse protagonismo. É preciso que um adulto gerencie isso. Como é que conseguiram adaptar o método Paulo Freire para o ensino infantil? E isso é uma lógica viável? Uhum. Olha, essa é uma tentativa, né? Hoje se fala em alfabetização, ainda no jargão ainda se diz alfabetização na idade certa. Não existe idade certa para alfabetização, né? Para aprender, toda idade é possível e né, idade para se aprender. Então, quando eu digo que o método, a proposta do Paulo Freire, ela se estende aos vários níveis da infância, adolescência, à idade adulta, porque é no sentido da proposta, do sentido de não apenas encher a criança, o adolescente, o adulto de informações de conteúdo, mas buscar retirar deles aquilo que tem, né, que eles podem contribuir, ou seja, a partir dessa realidade. Então é claro que você não vai trabalhar com a criança da mesma forma que você trabalha com o adulto. Ele tem interesses, preocupações diferentes do adulto, mas é possível você trabalhar uma metodologia crítica com a criança de diferentes idades. Isso é possível e é viável. Paulo Freire continua sendo atual? Continua sendo atualíssimo, né? O Piauí ainda tem hoje o segundo maior índice de analfabetismo, né? Isso é um problema. Nós não podemos manter mais essa realidade. Estamos fazendo aqui no Piauí anualmente um seminário chamado Pré-Colóquio Paulo Freire, que é preparação para esse colóquio internacional, no sentido de manter viva, né, esse pensamento do Paulo Freire, as ideias do Paulo Freire. E aqui na pedagogia, né, eu dava uma disciplina chamada Educação de Jovens e Adultos, a gente trabalhava o Paulo Freire, lia as obras do Paulo Freire, né, para poder se apropriar e com propriedade você defender, discutir, né, sem sectarismo, né, mas é uma proposta viável de educação. Só para te dar uma ideia, né, hoje na Finlândia, que é tida como a melhor educação do mundo, as inspirações são nas ideias do Paulo Freire. Ele defendeu sempre a democracia e uma sociedade democrática, todas as ideias devem sobreviver. Bacana a história do Paulo Freire, né, Linha? Muito importante. Linha, eu quero te agradecer por essa entrevista, agradecer pela sua presença aqui no Piauí, participando do Projeto OCA, né, que foi do dia 25 a 28, né, no Sesc Cajuína. Obrigada ao Sesc Cajuína pela oportunidade, né, e conte conosco nessa luta, né, nessa luta de resgate às nossas origens, de compromisso com a verdade que a gente tem e principalmente de defesa da nossa terra. Sim, porque é importante para todos nós, não só para nós, populações indígenas, para os seres viventes desse planeta, né? Exatamente. Eu que agradeço muito a voz, aqui o espaço para poder contar um pouquinho da minha história e também agregar no que é importante para a população indígena, para o que é educação. E eu acho que esse projeto é um projeto lindo, que ele tenha muito sucesso, muitos alcances. Obrigada. E obrigada também Piauí, que eu estou completamente apaixonada. O calor aqui é bem quente, mas as pessoas são muito importantes. Obrigada a você.